Atos, capítulo 24. O tema da nossa pregação de hoje será um pregador ungido e um pecador endurecido. Um pregador ungido e um pecador endurecido. Atos 24, 24. A palavra diz assim, amém. Irmãos, embora os reinos dos salvos, dos justos, eles não estejam aqui, eles não sejam deste mundo, né? Muitas vezes, no meio da humildade desses salvos, no meio da humildade daqueles que foram chamados por Deus, nós vemos marcas de muito poder, de muita dignidade e, frequentemente, de resultados que a gente não espera. Quando Paulo é chamado para falar com esse governador, ele era um governador nomeado, esse Félix. Paulo, o texto que nós lemos nos disse que Paulo fala com ele a respeito de 3 temas. E depois a gente pode, se a gente for estudar a palavra de Deus, a gente vai percebendo quais os temas que Paulo tratou e como que Paulo tratou. Aqui disse, né, no texto que nós lemos, disse que Paulo falou com ele a respeito de justiça, a respeito de domínio próprio e a respeito do juízo de Deus. Então, essa justiça que está aqui é a justiça humana, domínio próprio humano e o juízo de Deus. E quando a gente estuda a segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando a gente estuda a carta de Paulo a Timóteo, quando a gente estuda a carta de Tiago, a gente percebe como, que Paulo trabalhou esses temas. Como que Paulo pregou para esse homem? O que Paulo falou? Porque o texto não diz para a gente o que Paulo falou. O texto só diz a respeito do que Paulo falou, mas não diz como. Né? E para a gente entender isso, não basta a gente ler apenas o texto da Bíblia. Porque se você estiver lendo só o texto da Bíblia, você vai ter dificuldade para entender quem foi Félix. Você vai ter dificuldade para entender quem foi Drusila. Você vai ter dificuldade para entender do que Paulo está falando. Então, a gente precisa entender que, primeiro, aqui nesse texto, esse pequeno texto que a gente leu, a gente tem um retrato dos crentes, daqueles que estão mortos para a vida terrena, mas que estão cheios da vida de Deus. Ontem eu estava aqui em cima, não sei o que eu estava fazendo, e o pastor Williamar estava aqui. O Williamar disse uma frase e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Eu comecei a me arrepiar e Deus começou a ministrar no meu coração. O Williamar disse assim, ele falou olhando para Suzane, falou para Vanessa, e depois falou para Márcia no canto. Ele falou assim, aquilo que o Espírito colocar no seu coração a respeito de alguém, fale. Aquilo que o Espírito falar com você, fale com a pessoa. E aí ele se virou para um dos meninos, acho que é Gabriel o nome do menino, se virou para um deles e falou, Deus tem algo diferente na sua vida. Deus está me falando que Ele tem algo diferente na sua vida. Porque muitas vezes, irmãos, nós esquecemos que quem tem a revelação para o que vai acontecer, muitas vezes a gente esquece de quem nós somos. Não é? Ontem, quando o Williamar falava isso, eu fiquei pensando, quantas vezes que Deus nos dá uma revelação e a gente tem medo ou a gente fica inseguro a respeito dessa revelação. O Espírito Santo está te falando. Vai lá e fala isso. Ou fala com fulano a respeito disso. Ou ore a respeito disso. Profetize a respeito disso. E a gente não faz, porque muitas vezes a gente tem medo. A gente fica inseguro. A gente fica pensando, mas e se eu for lá falar? E se eu for lá falar e não acontecer? E se eu for lá falar e não for de Deus? Se for da minha carne? Não é assim? É tão interessante isso, irmãos, que na nossa viagem, na ida, a gente estava chegando numa cidade chamada Vacaria, estávamos a 190 quilômetros do destino final. Muita chuva e muito frio. E aí quando a gente estava chegando, a gente estava a 18 quilômetros de Vacaria, nós tem um pardal que é 40 por hora e tem um quebra-molas ainda. Aí eu vim, tinham muitos caminhões, reduzi, passei de 30 e poucos, passei o quebra-mola, e quando eu passei o quebra-mola, tinha um remendo no asfalto que estava alto.
E eu tirei um pouquinho do lado, porque estava alto o remendo. Quando eu tirei um pouco do lado, eu bati o pneu dianteiro direito, num pedacinho de um buraco. E o meu pneu cortou. E aí eu não andei 5 metros. Eu falei, o pneu furou. Quando eu olhei para o lado, tinha uma borracharia aberta. De noite, escuro. E a borracharia lá. Eu já girei o volante e fui, entrei na borracharia. Cheguei na borracharia, falei, meu pneu furou ali. Aí o rapaz veio, o macaco não funcionava. Eu falei, não, tem lá no porta-malha. Não, meu pai faz funcionar. E o pai dele veio, levantou o carro, tirou o pneu, olhou. Falou, aqui onde foi? Eu falei, não, acho que não foi aí não. Aí ele foi olhar o pneu, tinha cortado exatamente no meio. Fez um corte assim de uns 10 centímetros. Aí ele falou, eu vou fazer o remendo, vou colocar uma cinta, e aí você toca até a vacaria. Mas amanhã você troca o pneu. Eu falei, tá bom, tranquilo. Mas no meu coração, o que eu queria? Arrumei esse negócio que eu vou embora, vou chegar em Gramado. Eu não vou dormir em Vacaria. Aí, o amigo nosso veio, falou, e aí? Eu falei, estamos a tantos quilômetros e tal. Ele falou, o que você acha? Eu falei, eu acho que dá para chegar, cara. Mais 2 horas a gente chega lá. Tá bom, tocamos. E comigo já estava claro, eu vou até lá, vai dar para ir. Eu rodei uns 5, 6 quilômetros, o pneu murchou. Encostei, olhei, onde o sujeito tinha colocado a cinta, feito o remendo, tinha soltado. Aí coloquei o step, e o step desse carro aí é daquele fininho, aquela canseira que só roda um pouquinho. Aí eu falei, aí o Francinal estava com a gente e falou assim, vamos dormir em Vacaria, amanhã a gente vai. Porque às vezes Deus está falando alguma coisa com a gente, e a gente não está escutando direito. Eu falei, tá bom, vamos embora. Aí dormimos. No outro dia, saí cedo, fui procurar pneu para comprar, compramos pneu, trocamos e fomos para a cidade. Irmãos, 200 quilômetros. Nós chegamos, chegamos em Nova Petrópolis, que fica 32 quilômetros antes, não lembro, mais ou menos isso. Já era 2h30, 3 horas da tarde, 2h30, 3 horas da tarde. Por quê? Porque por causa das chuvas, e lá é uma descida de serra que não tem acostamento, é uma curva em cima da outra, o tempo todo. E em muitos lugares estava parado. Você tinha que parar, esperar o tráfego do outro lado parar para depois você ir. Aí quando a gente chegou a Nova Petrópolis, a gente foi entrando no restaurante e o Fran falou assim, rapaz, você viu que cortar o pneu foi de Deus? A gente não dava conta de fazer essa estrada ontem à noite, chovendo. Falei, amém. Né? Desde o primeiro momento, quando furou, aí ele veio conversar, eu falei assim, não, furou aí, mas tem nada não, nós não vamos reclamar e glória a Deus pelo pneu. Não tem problema. Porque às vezes, irmãos, Deus está mostrando algumas coisas para a gente e a gente não está entendendo. E aí Deus tem que usar outro meio. Às vezes Deus tem que cortar um pneu para a gente escutar. Às vezes Deus está mostrando para a gente alguma coisa e quer livrar a gente de alguma coisa. Eu não sei se ia acontecer alguma coisa, não é? Porque eu não fui. Mas se eu tivesse ido? Então, às vezes, como aqui com o apóstolo Paulo, né? Deus está falando para a gente, falando, olha, vocês estão mortos, a sua vida está escondida com Cristo, em Deus, você não precisa esperar em Cristo somente nessa vida, você não é a mais infeliz, mais miserável das criaturas, porque a sua esperança não está só nesse mundo. Mas a gente não está entendendo isso. A gente está com dificuldade para entender, para tomar posse, para andar segundo aquilo que a gente já tem revelação. E quem era esse homem, irmãos? Quem era Félix? Félix era neto de Herodes o Grande. Lembra quem foi Herodes o Grande? Herodes o Grande foi o governador da Judéia que mandou matar os meninos, as criancinhas, quando Jesus nasceu. Herodes teve um filho que também chamava Herodes, Herodes Agripa I. Esse Félix era filho de Herodes Agripa. Era um homem extremamente mau. Era um amigo, apesar de estar na Judéia, era um amigo do imperador. Por isso foi nomeado governador, mas era um homem muito mau. Conteve algumas revoltas lá das regiões, matando muita gente, tanto que depois ele é enviado para Roma, e 2 anos depois, assim que ele é enviado para Roma, ele é tirado da posição de governador e vai para Roma. Pouco depois ele morre. Mas era um homem mau. E nessa época, Paulo, sem saber nada disso ainda, é preso e é levado diante dele. E diante dele, Paulo
com ousadia e com revelação dadas pelo Espírito Santo, fala para ele a respeito da justiça, do domínio próprio e do juízo de Deus. A gente precisa entender aqui três coisas. Primeiro, que há aqui um discernimento espiritual de Paulo. Segundo, há uma palavra de juízo de Paulo sobre ele. Terceiro, há uma convicção na consciência desse homem de quem ele é e de para onde ele está indo. E a gente vai pensar sobre isso aqui. É interessante que a Bíblia diz que ele era casado com Drusila. Essa mulher também era um negócio sério. Drusila ela vivia se fosse hoje, né? Nós diríamos que ela vivia em bigamia com esse homem. Por quê? Porque ela era casada. E ela era casada com outro rei, um rei chamado Azisos. Só que ela casou com esse rei quando ela tinha 14 anos. E ela era judia. O texto falou para a gente que ela era judia, né? Lá no verso 24. Alguns dias depois, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, né? Então ela era judia. Essa mulher conhecia o testemunho de Estevão, que tinha sido apedrejado pouco tempo antes. Conhecia o testemunho de Tiago, que havia sido decapitado pouco tempo antes. Mas o que acontece? Ela se casa com o rei, faz um acordo, se casa com o rei, com 14 anos de idade, e pouco tempo depois, com cerca de 20 anos, ela se envolve com esse homem, com Félix. O casamento desses dois foi um casamento arranjado por um mago, por um macumbeiro da época, chamado Simão. Se vocês estudarem um pouquinho o livro de Atos, vocês vão ver que esse homem, Simão, ele aparece em Atos, no capítulo 14. Ele era um feiticeiro. Quando Pedro está pregando e as pessoas estão recebendo, pela imposição das mãos de Pedro, as pessoas estão recebendo o dom do Espírito Santo, ele chega para Pedro e fala, me vende isso aí, quanto que é? E Pedro repreende esse homem e fala que você seja amaldiçoado, porque você está querendo comprar aquilo que o Senhor, pela graça, dá. É aquele Simão, aquele homem. Foi aquele homem que fez hoje nós diríamos o trabalho, né? Foi aquele homem que fez o trabalho para essa mulher se separar do marido, que era um rei, e se casar com o governador, que era Félix. Então observe que já era um negócio todo complicado, todo canseira já, né? Tudo cheio de coisa errada. E ela era judia, sabia que estava errado. E é interessante porque o texto fala para a gente, no versículo 26, na segunda parte, que também muitas vezes o mandava chamar. Então Félix não chamou Paulo só uma vez. Paulo repreende o rei. Já para pensar. Paulo está fazendo o que João Batista fez, e João Batista foi decapitado. João Batista falou para Herodes, o pai desse, falou, olha, você está vivendo em adultério com a mulher do seu irmão. E o que aconteceu? João perdeu a cabeça. Agora o filho dele escuta de Paulo, e Paulo fala para ele, você está vivendo em pecado. E a Bíblia diz que ele mantém Paulo preso por 2 anos, até ele ir para Roma. E eu quero então falar com os irmãos 3 coisas. Primeiro, eu quero falar um pouco do caráter desse homem, do Félix, do caráter desse governador. Primeira coisa que a gente percebe lendo o texto é que Félix era um homem avarento. Por que ele era um homem avarento? Porque o texto disse que ele chamava Paulo, lá no verso 26, esperando que Paulo falasse com ele, mas também esperando que Paulo lhe desse um suborno. Ele queria ser subornado por Paulo. Ele queria que Paulo desse um dinheiro para ele liberar Paulo. Embora o suborno fosse proibido em Roma, era muito comum que os governadores aceitassem subornos de outros, de presos de outros povos, judeus, gregos, seleucidas, aceitassem suborno desses outros povos para liberar o sujeito, principalmente quando não era um crime grave. Então o que está acontecendo? Paulo está preso, porque os judeus denunciaram Paulo está preso e ele está esperando que Paulo chegue para ele e fale, governador, eu te dou tantas moedas para você me deixar embora. E ele chamava Paulo várias vezes, esperando em todas as vezes que Paulo o subornasse. Mas Paulo não falava nada. E por quê? Porque esse homem era um homem avarento. Primeira característica dele.
Segunda característica desse homem, que o texto fala para nós, é que esse homem era um homem apegado à luxúria, era um homem apegado à voluptuosidade, não é? Drusila era a terceira mulher dele, ele tinha um harém. Um dia, numa festa, ele olhou para essa mulher junto com o marido, desejou essa mulher e arrumou uma maneira de trazer essa mulher para ele. Então ele era um homem que gostava da luxúria. Era um homem que estava acostumado com um altar de um deus chamado Júpiter, que era um sujeito, um deus vindo de um incesto, que tinha um altar para uma deusa chamada Vênus, que era uma mulher ligada, uma deusa, né, ligada à lascívia, que hoje a gente chamaria de pombagira, né? Então, esse homem era um idólatra, e era um idólatra com luxúria. Era um homem que entendia que a sua busca pelo prazer, a sua busca pela relação sexual estava acima de qualquer outra coisa e era um direito dele, era um direito dele. Então era um homem avarento, era um homem com um apego à luxúria. Paulo, quando olha para esse homem e para a mulher dele, a gente vê isso nos outros textos de Paulo, ele faz com que essa mulher entenda que nada na terra é mais odioso do que uma mulher desprovida de honra. É ela quem estimula o sujeito a chamar. Por quê? Porque a mulher não participava das reuniões públicas com presos. A rainha não participava. Pode ver lá no texto de João, onde vai falar de João Batista sendo decapitado, que quando Salomé e a mãe vão falar com Herodes, ele está sozinho. A rainha não podia entrar na presença do rei do jeito que ela quisesse. Ela precisava da autorização do rei para entrar na presença dele. E quando o rei aparecia em um ato formal, seja em um julgamento, numa decisão política, numa decisão de guerra, qualquer coisa desse tipo, a rainha nunca estava presente. Nunca. Mas aqui ela está junto. E ela está junto por quê? Porque foi ela quem pediu para que Paulo fosse chamado. Porque ela queria entender o que estava acontecendo, ela queria ter conhecimento do que estava acontecendo. E Paulo repreende não só Félix, ele repreende também Drusila, falando para ela que uma mulher que perdeu a honra não tem mais nada para entregar. Paulo faz com que essa mulher entendesse que qualquer coisa a que ela estivesse apegada, mas que não tivesse uma base, uma sustentação em uma virtude, não podia demorar. Tanto é fato que 2 anos depois ela vai ficar sozinha. Então o que Paulo está ensinando para nós, quando ele vai falar isso aqui, é primeiro que nós podemos perder tudo que nós tivermos no mundo, mas nós devemos guardar a nossa honra. O que Paulo está ensinando para nós aqui é que, por mais que a gente goste de alguma coisa, aquilo que nós falamos que gostamos tem que ter como base uma virtude. Não pode ter como base um pecado. O que Paulo está dizendo e está relembrando é o que Jesus diz em Lucas 7. Quando Jesus diz, bem-aventurado é o homem que escuta as minhas palavras e as coloca em prática. Aquele que escuta o que eu falo e coloca em prática, compará-lo-ei a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que escuta o que eu falo e não coloca em prática, eu vou compará-lo a um homem que edificou a casa sobre a areia. Irmãos, o problema não está em edificar a casa. Os dois edificaram. E os dois edificaram do jeito certo. Os dois usaram os materiais corretos. Os dois fizeram uma casa top, com a fachada bonita, com o telhado bonito. O que Jesus está chamando a atenção é que um deles fez o furo do pilar, a sapata onde vai ficar o pilar, né, até encontrar a rocha. Ele foi furando buraco, furando, e tirando terra, tirando areia, até chegar a rocha. Quando ele encontrou a rocha, ele fez o pilar. O segundo faz tudo quase do mesmo jeito. Só que quando ele vai fazer o buraco do pilar, da sapata, o que ele faz? Ele fura só na areia. O que Jesus está chamando a nossa atenção é que nós não vamos conseguir erguer uma obra que se sustente sendo negligentes com a edificação. Nada, irmãos, nada
que valha a pena na nossa vida, nada que valha a pena na nossa vida é ou pode ser edificado sem esforço. Edificar a casa sobre a areia é edificar sem ter nenhum trabalho. É edificar livrando do suor de ter que cortar, furar o chão até achar a rocha, onde o pilar vai ser sustentado. Eu não sei se alguém aqui já viu como que é fabricado um pilar de sustentação de uma ponte. Normalmente, o que os engenheiros fazem? Eles colocam um cilindro de metal, geralmente de 5 a 10 centímetros de diâmetro, maior do que o pilar, e esse cilindro é usado para drenar a água daquele lugar. Quando drena a água, uma máquina vai começar a retirar o barro que está lá. Quando termina de retirar o barro, ele começa a furar naquele lugar, e ele vai furando. E a profundidade daquilo vai depender de duas circunstâncias. Primeiro, da distância entre os pilares daquela ponte, e segundo, do peso que aquela ponte vai ter que suportar. Se a distância for um pouco maior e o peso for grande, tem que furar muito mais. Às vezes você vai ver um pilar de 10 metros de altura e ele tem uma profundidade para dentro do rio de 30 metros, de 40 metros. E quando fura, eles furam até a primeira rocha. Na primeira rocha, o engenheiro, antigamente, não tinha drone, né? O que o engenheiro tinha que fazer? Ele tinha que descer dentro do buraco. Ele era amarrado numa corda e descia dentro do buraco para ele avaliar se a rocha que estava lá era a rocha final ou era a primeira camada. Porque se fosse a primeira camada, ele tinha que cortar aquela rocha e continuar furando. E quando ele furava e encontrava a rocha principal, o engenheiro descia lá e verificava e falava, não, agora eu não sei o nome de rocha, tá, irmãos? Mas agora é a rocha certa, é aqui. Aí o que eles faziam? Eles mudavam a direção do furo. O furo estava vertical, aí o furo era feito na horizontal. Às vezes, com um diâmetro 3 vezes maior do que o diâmetro do pilar. Depois disso, descia uma estrutura de ferro, e aí começava a descer concreto, e o concreto era jogado para as laterais. Por isso se chama sapata, porque a ideia é de um sapato mesmo, é como se fosse esse microfone. A parte baixa ela é mais larga do que a parte de cima. O que Jesus está falando para nós é, você não vai construir nada que se sustente se você não furar, se você não esforçar, se você não gastar tempo, até que você encontre algo sobre o qual essa construção pode se sustentar. Por isso que um casamento que é feito para corrigir uma gravidez indesejada, muitas vezes não se sustenta, porque a base está errada. Por isso que relacionamentos que são feitos às pressas, muitas vezes, na maioria delas, não dão certo, porque não furou o tanto que precisava, porque não encontrou o ponto comum onde vai se sustentar. A rocha, naquele texto, eu sei que vocês já ouviram muitos pastores falar diferente, mas está errado, tá? Pode acreditar em mim. A rocha lá não é Jesus. Muita gente olha e fala, tá vendo? A rocha é Jesus. Não é. A rocha naquele texto é a prática da palavra de Deus. É isso que Jesus está falando. Bem-aventurado é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. A rocha é praticar. E o que é praticar? É esforçar até encontrar um ponto em que a sua construção possa ser sustentada. O que Paulo está falando para essa mulher é, você não tem uma base para sustentar a sua relação. Isso vai acabar, Drusila, isso vai acabar. Porque quem recebe os favores que são ilícitos, eles são os primeiros a detestar a caridade que receberam. Lembra lá de 2 Samuel, quando Aminon violenta a irmã dele, Tamar? Quando ele termina o ato, ele deseja a irmã dele. Ele olha para a irmã dele e fala, que mulherão, né? Eu quero essa mulher. E ele entra para o quarto com ela e ela fala, rapaz, você não pode fazer isso, é meu irmão. E ele violenta a menina. Né? E depois que ele violenta a menina, o texto diz que ele a odiou. Está escrito lá. Aminon odiou a sua irmã, odiou, depois alguém acha para mim, aí 2 Samuel 13.
Ele odiou sua irmã, por quê? Porque aquilo que foi recebido como um favor ilícito, pecaminoso, tem como resultado raiva do próprio favor. É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está chamando a nossa atenção. Paulo está falando para esse governador e para a mulher, falando, olha, ainda, Félix, que depravação seja algo comum aqui, você é um príncipe. Você não pode agir da mesma forma. Você não pode se comportar da mesma forma. Você tem que entender que você é um príncipe. Então, Paulo está falando de justiça. E sabe por que Paulo está falando de justiça, irmãos? Porque quando Deus nos coloca em uma determinada posição, seja ela uma posição de liderança na igreja, seja uma posição de chefia lá no trabalho, seja a posição de sacerdote dentro da nossa casa, nós estamos exercendo a função que esse homem exercia. E Paulo está dizendo, cuidado, Félix. E Paulo está dizendo para nós, irmãos, cuidado. Cuidado, Marcelo, Elisandro. Cuidado, Adson. Cuidado com quem e a forma com que vocês estão agindo. Porque os filhos de vocês estão vendo as atitudes de vocês. E a justiça aqui dependia de Félix. E a justiça dentro da minha casa depende de mim. A justiça dentro da casa do seu Vanderlei depende do seu Vanderlei. Porque nós somos colocados lá nessa posição. Então Paulo está dizendo, Félix, você é um príncipe. E a sua atitude vai fazer com que todos aqueles que estão debaixo de você tenham como referência o que você está fazendo. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com a forma com que nós agimos. Nós não cremos, dentro do que nós entendemos da palavra de Deus, nós não cremos em maldição hereditária para quem é crente. Você até podia estar debaixo de uma maldição hereditária até se converter. O dia que você se converteu, ela foi quebrada. Isaías 53. Você não tem que ficar fazendo campanha todo ano para quebrar a maldição de novo. Mas sabe como que uma maldição hereditária pode começar na vida de um crente? É quando esse crente não é ou não age de forma justa com aquilo que ele vai deixar para os seus filhos, com a forma com que ele age com sua esposa. É quando um crente age como Félix, é quando ele é avarento, é quando ele é apegado à luxúria, é quando ele muitas vezes não está envolvido, não adultera, não faz nada errado, mas o coração dele está cheio de luxúria. Paulo está dizendo, Félix, eu preciso falar com você sobre justiça. Sobre justiça. Segundo, Paulo fala com ele a respeito de domínio próprio. Paulo está dizendo para Félix, olha Félix, o prazer é algo bom. Ô Drusila, talvez seu primeiro casamento tenha sido muito ruim. E até um historiador chamado Flávio Josefo, ele diz que era um casamento terrível, porque ela se casou com 14 anos, com um homem muito mais velho. Mas Paulo está dizendo para ela, talvez seu primeiro casamento até tenha sido ruim, mas Drusila, o meio com que você escolheu sair dele para juntar com esse, está errado. Félix, o que você está fazendo não está correto aos olhos de Deus. Porque, irmãos, nem tudo que a gente quer, a gente pode fazer. Esses dias eu ouvi um pastor, amigo meu, estava conversando com ele, ele falou assim, eu estou liderando os jovens lá, é uma igreja grande, tem dezenas de pastores, e ele é hoje o pastor dos jovens lá. E aí ele falou assim para mim, ele me chama de mestre, ele foi meu aluno, aí ele falou assim, mestre, eu estou liderando jovens lá. Esses dias eu falei para os meninos, não, eu tenho desejo, às vezes eu olho para alguma outra mulher, e se eu não vigiar, eu vou pecar na hora que eu olho. E os meninos ficaram espantados, os jovens ficaram espantados, mas pastor, isso acontece com o senhor? Ele falou assim, claro, eu sou ser humano. Agora, o que não pode acontecer é isso entrar no meu coração. E sabe, irmãos, às vezes, o que faltava para esse homem, para esse governador, que Paulo está dizendo para a gente, que era domínio próprio, nós temos de sobra, graças a Deus. E a gente precisa ensinar isso para as outras pessoas, aquelas que estão junto conosco. Esses dias a Márcia falou algo para a TT e eu falei assim, nossa, a Márcia está me elogiando e ela não sabe o tamanho do peso que ela está colocando sobre mim. A gente estava lá assim e a Márcia falou assim,
A mamãe está orando para que Deus dê um marido para você igual o papai. Seja atencioso, que cuide de você, que tenha carinho com você. Vai até ter, mas meu marido pode ser o papai. Está resolvido, não precisa nem procurar. E eu fiquei pensando, olha só, a Maria Tereza vai crescer e vai olhar para mim. E um dia ela vai correr dos homens que, se Deus quiser, não se pareçam comigo. Porque essa é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa responsabilidade. Eu ouvi de uma pessoa esses dias, ela falou assim que quando um irmão dele foi casar, a mãe dele ficou viúva, a mãe dele falou assim, não casa. Tem menos de um ano que você ficou viúvo, não case. Mas a senhora não gosta da fulana? Gosta, ela é uma mulher de Deus, mas não case. Falou, por quê? Falou, porque ela não é a que morreu. E o seu coração está na que morreu. Não case. Você vai jogar sobre ela um peso que ela nunca vai dar conta de resolver. Porque, irmãos, nós precisamos entender o que nós estamos deixando. A gente precisa pensar nisso. Daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, as nossas crianças aqui vão estar jovens. Vão estar aí começando a namorar, vão estar escolhendo alguém para casar. E o que a gente plantou no coração delas? Quem é o referencial delas? Olha, eu tive a tristeza de ter muitas alunas que os pais eram pastores. E sabe por que tristeza? Porque a maioria não queria saber de ninguém igual o pai. No discurso de Paulo tem um impacto. Paulo faz ressoar nos ouvidos de Félix as vozes, o som, o barulho das trombetas. Paulo está falando para Félix, Félix, os pequenos, os grandes, rico, pobre como Lázaro, Félix, o favorito de César, né, naquela época, Paulo, o prisioneiro de Félix, todos nós, um dia vamos ser despertados por uma voz, e essa voz vai dizer para nós, levantai-vos, é chegado o juízo. Paulo está falando para aquele homem, todos nós vamos enfrentar o juízo de Deus. E Félix, isso precisa te assustar. E ele ficou assustado. A Bíblia nos disse que ele ficou apavorado. O termo que está aí no grego, irmãos, que foi traduzido aqui nessa tradução que eu estou aqui por apavorado, no verso 25, né, quando ele fala aí, Félix, apavorado, disse, essa palavra apavorado é a mesma palavra usada para profundo desespero. Quando Félix ouviu os dois primeiros pontos do discurso de Paulo, sobre justiça e domínio próprio, ele provavelmente deve ter pensado, tá bom, Paulo, mas daí eu quero ter um monte de mulher, eu quero agir assim, eu quero ser mau, eu quero fazer assim, eu quero dinheiro, eu quero suborno, eu quero. Mas aí Paulo fala o terceiro, e quando Paulo fala o terceiro, a Bíblia diz que esse homem caiu em desespero. Por quê? Porque ele enxergou na consciência dele o juízo que viria. Ele percebeu, ele falou, um dia eu vou estar diante de quem vai me julgar. E ele percebe que Paulo fala, né, para ele, que todo aquele medo do juízo é primeiro pela falta de caridade que havia na vida dele, porque ele era um homem avarento. Era porque a iniquidade dele estava em ter, e ter para ele era ter dinheiro, era ter posição, era ter poder, era ter mulher, não estava nem aí. E Paulo está falando para ele, cuidado, Félix, o juízo de Deus vem sobre você porque o seu coração só está em busca de ter algo. Paulo provavelmente deve ter dito para ele o que a Bíblia dizia, que a avareza o que a Bíblia diz, que a avareza é idolatria, e aquele homem fica apavorado. Paulo mostra que o juízo vem pela falta de santidade. Um homem e uma mulher apegados à luxúria nunca vai restringir a gratificação dele. Nunca. É interessante isso. Eu sempre estudei filosofia. E um dos filósofos que me chamava muita atenção, quando eu estava no ensino médio, quando eu estava lá na UFG, era um sujeito chamado Baruch Spinoza. Ele quase não é falado no ensino médio. Ele é um judeu. Spinoza falava da perfeição de Deus, comparando a perfeição de Deus com um triângulo equilátero, que segundo ele era uma figura perfeita. E Spinoza foi um homem que viveu pouco antes de um outro chamado Voltaire. E Voltaire era um ateu, mas um contemporâneo deles de
disse que quando Voltaire estava próximo à morte, a fala de Voltaire, os gritos de Voltaire, eram de uma pessoa em profundo desespero. E a fala dele era: eu sei o que está me esperando, e eu nunca consegui crer. É isso que Paulo está falando para esse homem. Félix, o juízo virá. O juízo virá. E em terceiro, Paulo fala da dureza do coração de quem ouviu a verdade e decidiu deixar para depois. É isso que o texto diz. Ele escuta, ele fica apavorado, mas o que ele fala para Paulo? Por enquanto, basta, saia. Quando eu achar conveniente, de novo te chamarei. Esse homem foi tocado pelo Espírito Santo. Ele resistiu ao Espírito Santo. Ele endureceu o coração dele. Por isso morreu perdido. Porque no dia em que o Espírito Santo tocou no coração dele, ele falou: não, hoje não. Outro dia. Outro dia. Sabe, irmãos, ninguém assume que quer ir para o inferno, mas age como se quisesse. Se você chegar em muitos crentes hoje, em Goiânia, e perguntar para ele como que é a vida que ele leva, em termos de santidade, ele vai te falar que ele não está preocupado com isso, porque ele não está debaixo da lei, ele está debaixo da graça. Ele não assume que ele está caminhando para o inferno, mas ele está, porque ele nunca foi tocado pela graça que ele prega. Nunca. O que Paulo está chamando a nossa atenção é que, no verso 27, é que nem sempre nós teremos outra chance. Esse homem permanece mais 2 anos, ele é chamado para Roma, e em Roma ele morre. Ele é chamado para junto de César, lá em Roma, e lá em Roma ele morre. Ele não teve outra oportunidade, porque Paulo só vai para Roma depois. Ele não escutou de novo. E eu quero concluir aqui fazendo algumas aplicações. Primeiro, te dizer que Félix é a figura de muitos homens e de muitas mulheres de hoje. Infelizmente, de muitos homens e de muitas mulheres que estão dentro de igrejas. É a figura de muitos homens e mulheres de hoje que estão correndo atrás dos seus sonhos, mas não tem tempo para Deus. Não, uma vez eu estava falando com um jovem e falou assim: não tem tempo para a igreja não, eu tenho que estudar, eu tenho que terminar meu curso, eu tenho que trabalhar, organizar minha vida, depois eu vou pensar em igreja. É o retrato de muita gente que está correndo atrás de sonhos e que vai realizar, que financeiramente vai ter uma vida tranquila, mas que não vão ter tempo para Deus. É a figura de muitos homens e mulheres que hoje estão correndo atrás dos seus compromissos e obrigações. Eu tenho que ser honesto, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que manter minhas coisas em dia. Tudo isso está certo. Mas por que eles estão errados? Porque eles não dependem de Deus. Você tem que ser honesto. Você tem que pagar suas contas, mas você tem que depender de Deus. É a figura de homens e mulheres de hoje que estão correndo atrás da sua felicidade, mas que ainda não entenderam que a verdadeira alegria vem da presença do Senhor. Não tem tempo para orar, não tem tempo para fazer nada que seja ligado à palavra de Deus. É a figura de homens e mulheres de hoje que estão correndo atrás dos seus prazeres, desprezando o que a Bíblia diz. Estão atrás de prazeres, mas não tem compromisso com o que a palavra fala. É a figura de homens e mulheres de hoje que estão correndo para o inferno, porque não conhecem a graça de Deus e nunca quiseram tomar uma cruz e seguir a Cristo. É a figura de muitos homens e mulheres de hoje que gostam do ambiente da igreja, mas que não querem assumir um compromisso de uma vida entregue a Deus. Félix e Drusila são 2 exemplos do que nós não devemos ser e do que nós não devemos fazer. Irmãos, que Deus desperte o nosso coração, que Deus desperte o nosso coração, para que a gente organize a nossa vida, para que a gente não permita que o dinheiro tome um lugar no nosso coração que não é dele, para que a gente não permita que os nossos objetivos, sonhos, prazeres ocupem o lugar de Deus, o lugar da comunhão, o lugar da congregação. Porque Hebreus 10, 25 diz que peca quem não valoriza a congregação. Quem não valoriza estar junto com os irmãos. Que o Espírito Santo nos desperte, irmãos, para que a gente entenda que nós dependemos do Senhor. Ainda que a gente tenha sucesso naquilo que a gente está fazendo, a gente depende dele. E ainda que os nossos medos, muitas vezes,
nos impeçam de caminhar da forma que a gente devia ou da forma que a gente precisa caminhar, que a gente entenda que Deus está no controle.